Olá, bem-vindo ao programa Palavra em Debate. Hoje nós estamos voltando com o tema namoro cristão e especialmente respondendo as suas dúvidas, respondendo os e-mails. E nós vamos começar com a pergunta, doutora Verusca. Olha, eu fiquei bastante contente com a participação popular. Olha, muito obrigada pela participação de vocês. O e-mail continua em tela, palavraemdebate@gmail.com. Se você ainda não mandou sua pergunta, ainda dá tempo. Rose e Ana, a primeira pergunta diz o seguinte: meu nome é Luzia, sou do Jabaquara. Quando saber se o namoro é de Deus e quando não é de Deus? Oração. A oração traz definição. Quando você ora, você é elucidada pelo Espírito Santo. Então, se você já escolheu um rapaz cristão, você deu o primeiro passo certo. Segundo, esse rapaz cristão é a pessoa que Deus escolheu para você, só o Espírito Santo pode te resolver e pode elucidar para você. Claro, como nós já falamos no outro programa, a resposta dos seus pais, a aprovação dos seus pais, tudo isso é um conjunto de coisas que vão dar uma somatória, que você vai criar uma firmeza e uma definição se é isso mesmo ou não para você. Então, ouvir os seus pais, orar, e buscar na presença de Deus se essa é a pessoa, é aquilo que vai validar esse relacionamento ou não. A segunda pergunta diz o seguinte, ela é da Clara do Itaim Paulista e faz a seguinte pergunta: tenho muita dificuldade de escolher relacionamentos adequados e sempre sofro por conta disso. Gostaria de ter dicas para melhorar minhas escolhas. Parabéns pelo programa, gosto muito de vocês. Bom, eu acredito que essa resposta a Ana já acabou de dar, né? É a mesma coisa, a mesma resposta, a questão da oração, a questão de você ler a palavra de Deus. A palavra de Deus é um parâmetro muito bom para você conhecer uma pessoa que teme a Deus. Acho que é um princípio que a gente precisa considerar. Um cristão, não apenas no nome, mas uma pessoa que teme ao Senhor, que tem compromisso com a obra de Deus, uma pessoa curada no caráter. Isso é importante. Quando você for orar por essa pessoa, observar também esses comportamentos dela. São coisas que nós devemos considerar. É importante a gente não esquecer também que cada ser humano, cada pessoa tem um perfil e uma personalidade. Qual é a personalidade que você quer para a sua vida? Você precisa entender qual é o seu perfil. Baseado nisso, você escolhe a pessoa que vai se adequar a você, porque você vai viver o resto da vida com essa pessoa. Então é muito importante escolher um perfil adequado. A terceira pergunta é da Luciana de São Paulo e ela pergunta o seguinte: qual é o tempo ideal para o namoro evoluir para a próxima etapa? Existe um tempo ideal? Olha, eu considero um tempo muito bom, um período de 2 anos. Eu acredito que 2 anos é um período que é o suficiente para você conhecer a pessoa. Passando disso, você vai conhecer coisas triviais, que você vai conhecer só depois do casamento, que são coisas do cotidiano. 2 anos é um período excelente para você conhecer bem a pessoa. Eu acho um tempo muito bom. Já é o suficiente para você já começar a se preparar para um noivado, para um casamento. Não, com certeza. Se a gente pegar como parâmetro, a psicologia diz que é 1 ano a 2 entre namoro e noivado. E dentro disso, é muito importante que as pessoas entendam que nesse processo, você tem que procurar fazer várias coisas com essa pessoa. Faça compras, vá para parques, enfim, faça de tudo um pouco, de atividades, para você ver como aquela pessoa se encaixa com você. Faça vários tipos de experiências práticas no dia a dia para você ver como você dividiria a vida com uma pessoa assim. Porque aí você vai ver se essa pessoa está junto a você. Então, nesse período, você já tem uma ideia como é que ela se porta não só nos momentos onde você está em festa ou passeando, mas fazendo atividades, fazendo compras, indo, de repente, resolver problemas. Enfim, tudo isso para você ver a dinâmica. Então, entre 1 a 2 anos é um prazo adequado. Depois disso, é planejar o casamento. Então, eu acredito dessa forma. Desculpa, Ruth. Eu só queria falar uma coisa, assim, porque a gente tem que entender que o conhecimento que a gente tem é para tomar o próximo passo. A gente vive de fé. Então Deus vai dar o conhecimento necessário para uma próxima decisão. Quem casa sabe que quando casou não conhecia totalmente a pessoa. E às vezes a gente vai prolongando esse tempo porque acha que precisa
conhecer mais. Então eu quero dizer para você, sempre o seu cônjuge será um fator surpresa. Tem aquela base comum que você conhece e tem coisas que você vai conhecer durante esse relacionamento. Então, o tempo é o tempo para você tomar a decisão. Não é um tempo para você conhecer e explorar todas as coisas, porque a cada momento, a cada situação, nós vamos nos revelando e nós vamos nos conhecendo. Eu acredito que esse fator surpresa, ele vai ser mínimo, Ana, mas assim, o conteúdo maior você conhece nesse período. Eu acho que como a gente muda a cada dia, a gente se transforma a cada dia, e o casal ele vai se transformando a cada dia junto, então é lógico que sempre nós vamos ter novidades, né? Porque essa transformação vai vindo também de acordo conforme o casamento vai avançando. A quarta pergunta, também enviada por e-mail, diz o seguinte: sou da cidade de Osasco e prefiro não me identificar. Mas gostaria de saber o seguinte: será que conhecemos realmente quem é a pessoa que namoramos? As pessoas têm muito medo, né? Eu acredito que sim, né? Se você namora um período suficiente, se você tem temor a Deus, eu acredito que Deus não vai nos deixar enganados. Eu acredito que sim. A gente não vai conhecer completamente aquilo que a gente acabou de falar, porque nós vivemos em grandes transformações o tempo todo. Mas vamos ser otimistas, a gente conhece sim. A pessoa, para a psicologia, a pessoa ela consegue esconder o seu eu, esconder sua personalidade por no máximo 3 meses. Com 3 meses de convivência, você já começa a perceber os defeitos, já começa a perceber o jeito da pessoa. Claro que assim, você que está em casa, todo mundo tem defeito. Não pense que você, não, tem defeito, então vou fazer próximas tentativas. Não, todo mundo tem defeito. A questão é a gente entender e como lidar com esses defeitos. Sim, é isso que eu quero considerar aqui, porque é o seguinte, quando você está apaixonado, você está vendo os defeitos, mas meio que você está fazendo vista grossa, né? E aí aquele tempo de namoro vai aumentando, você vai ficando mais realista com aquela situação. E aí quando chega no casamento, a gente já está amando. Então assim, a paixão ela vai ficando meio que para trás. Porque amor é uma coisa real, amor é fato. Amor é você lidar com as imperfeições e você encarar essas perfeições como elas existem realmente. Porque a paixão do primeiro momento, ela encobre meio... Gente, o que é uma pessoa apaixonada? Uma pessoa apaixonada, os defeitos são insignificantes. Por maior que sejam os defeitos, eles são insignificantes. Mas conforme você vai amadurecendo no relacionamento, no namoro, não é que a pessoa vai mudando, é que você está enxergando bem. Agora, cabe você considerar se você vai querer conviver com aqueles defeitos. Só para afirmar, nós mudamos durante a nossa vida. As próprias transformações do corpo, as transformações financeiras. Então não dá para exigir algo estático que não se mova, porque a vida não é assim. As circunstâncias nos moldam, a nossa profissão dá um novo rumo à nossa vida. Então você faz uma decisão na juventude, na flor da sua idade, mas você tem que saber que aquela pessoa que está do seu lado, você ainda vai conhecer muitas facetas dela. Mas a essência, o que ela é, do que gosta, se é alegre, se é triste, se é deprimido, se vibra com as coisas, não, parte das coisas você vai conhecer. Mas você tem que saber que a vida vai mudar, trazem situações, períodos, e a vida muda. Eu não sou igual quando eu tinha 20 anos, ainda bem. Então o legal é que você vai estar junto com essa outra pessoa e construindo com ela sempre pontes para vocês se manterem perto. Isso que eu acho lindo no casamento. O casamento não é que eu conheço profundamente antes de casar, mas a decisão de amar para sempre, ela sempre vai ter a gente cria essa ponte para transicionar até o outro e continuar olhando e falar assim, esse aqui foi o rapaz que eu escolhi, que eu amo, que eu respeito. E sempre vai ter isso, essa ponte que liga os dois, que é a ponte do amor. Você vai aprendendo a superar a cada dia, né? Cada dificuldade. Nunca se esquecer que amor é construção, né? É uma construção constante. Ai, como a gente gosta de falar de amor, né? A gente decide amar, né? Amor é decisão Para racional. de responder essa pergunta. É engraçado, porque, gente, é um fato real. Amor é decisão racional, não é estímulo, né? É decisão. E quando a gente decide de verdade, né? Isso que é bem bacana. A quinta pergunta é do Josué de Santana, que diz o seguinte: o namoro deve ser levado a sério tanto quanto o casamento? Como posso diferenciar meu comportamento a cada etapa?
Casamento é uma coisa, namoro é outra. Casamento é uma aliança eterna, inquebrável. Casamento é uma aliança de caminhada para sempre, não é assim? O voto que a gente faz diante do pastor, a aliança de casamento é diferente de namoro. Namoro é um compromisso para você andar com a pessoa, para você conhecer melhor a pessoa, para você, num determinado momento, decidir se você vai casar com ela. Mas isso não afasta a seriedade do namoro. Você está num compromisso com uma pessoa onde você vai ser fiel àquela pessoa, aonde você vai ter respeito com aquela pessoa, aonde você vai respeitar o limite daquela pessoa, onde você não vai quebrar também vínculos de amizade com aquela pessoa. Então, são duas coisas diferentes, tem que ser levado a sério também, mas é um outro nível de relacionamento. A sexta pergunta é do Manolo, ele mora na cidade de Maresia, São Paulo, e ele faz a seguinte pergunta: gostaria de saber se é pecado sentir desejo pela pessoa que namora e como administrar a vontade de trocar carícias, até que ponto, quando parar, enfim, as dúvidas naturais sobre essa questão toda de estimulação, né? Linda cidade de Maresias. Se não houver atração física, então não tem relacionamento, né? Essa coisa, essa química do corpo, essa química da atração física, isso foi Deus que colocou. Deus colocou hormônio. A gente não pode negar essa essência, porque a gente vai estar anulando aquilo que Deus criou. O problema, ou diria, né, a área de controle é até onde eu vou. Então, a área, até onde você vai respeitar a seriedade desse compromisso. Qual é a seriedade desse compromisso? Você conhecer a pessoa como ela é, mas não conhecer a sua parte íntima. Como a gente falou aqui, semana passada. Quando a gente se entrega para alguém, a gente está fazendo um laço do espírito. Então, a atração, ou mesmo a excitação, que é uma química de Deus, como a gente vai falar, não, a pessoa está namorando, ela não tem excitação, só se a gente estiver na lua. A gente é ser humano. Então você tem os estímulos, e os estímulos, eles não estão ligados assim, sou casado, sou solteiro. Não tem, é estímulo, é instinto. Então isso vai acontecer. Agora, o instinto, o estímulo, ele é controlável. Entendeu? É controlável. Então vai falar, não, pegou fogo, não pega fogo. Porque tudo que pega fogo é destruído. Então, não fala isso, né? Então, existe isso faz parte, mas você tem que saber até onde você vai. E aí você perguntou, até onde eu vou? Até o limite do respeito. Eu não posso, a Bíblia diz assim, que eu não posso defraudar o meu irmão. Quer dizer, eu não posso passar dos limites do compromisso que eu fiz com aquela pessoa. E o compromisso que você fez num namoro cristão é de conhecer a personalidade, conhecer a família e privar o conhecimento do corpo. Então, daí, o estímulo vir, normal. Você liberar o estímulo, aí você já está caindo no pecado do desejo, da lascívia, e aí você vai complicar a sua vida espiritual. E a sétima e última pergunta de hoje, nossa, como passou rápido, né? Glória a Deus. A sétima pergunta veio da Amélia do Sacomã, que diz o seguinte: quanto tempo devo orar e quando saber se aquela pessoa é realmente a certa para um namoro? Você vê que todas as dúvidas geram, né, de uma forma muito próxima. Quanto tempo você deve orar? O necessário. Como que a gente vai estipular quanto tempo você deve orar? O necessário até você ter uma resposta de Deus. Amélia, quanto tempo orar? Quanto tempo for necessário para que você tenha um só sentimento? Paz. A paz, ela é o árbitro entre nossos corações. Quando o Espírito Santo, ele faz mediações entre as questões relacionais, ele traz paz para você. Nas situações, como saber se é aquele momento que eu devo agir, se é a hora, se é a pessoa. A paz é um instrumento para saber que está tudo bem, porque o nosso Deus é o Deus da paz. Então, quando você sente paz, então é a hora que você pode tomar a decisão. E você fez uma outra pergunta. Mas de preferência, você é mulher, de preferência você não vai tomar decisão, a outra pessoa vai tomar decisão, né, Ana? Porque geralmente é um rapaz que toma decisão e não você. É o que a gente deve considerar aqui. Mas assim, além do tempo certo da oração e da escolha certa,
Foi bacana essa frase, essa fala da Rose, porque existe também a ordem de que fazer o quê? De quem fala o quê? Eu acho particularmente muito feio, mulherada dando em cima de homem, forçando o homem a casar, forçando a noivar. É feio. Quando as mulheres atropelam a ordem natural das coisas e forçam o homem a namorar, a noivar, a casar, induzem, cobram. Tem coisas que a mulher tem que fazer, mas tem coisas que é o homem que tem que fazer. Então não adianta as mulheres se atropelarem nesse ponto. Então a fala realmente é essa. Agora você vai assistir uma entrevista especial com a estilista Thaisa Kemp, que vai te dar dicas de como escolher uma pessoa através da vestimenta dela. Quer conhecer o perfil e a personalidade de uma pessoa? Observe a vestimenta dela. Acompanhe. Quando nós nos vestimos, nós transmitimos uma informação através da nossa aparência. Informação essa que diz quem nós somos, do que nós gostamos, nossas ideologias, traços da nossa personalidade. Uma mulher romântica, ela sempre vai gostar de usar roupas com detalhes, como frufrus, babadinhos, jabôs, tons em cores claras, que já demonstra, né, os tons pastéis que a gente fala na moda, candy colors, que já demonstram um romantismo. Ela vai usar estampas, só que estampas com figuras mais delicadas, né? De certa forma, com preferência no floral, que já ressaltam essa delicadeza, essa feminilidade. Meio difícil a gente encontrar, assim, um homem romântico que demonstre o romantismo através da indumentária, porque geralmente tem um certo preconceito, né? O homem não pode ser delicado, o homem não pode ser, tem que ser machão, tem que ser duro, né? Tem que ser de uma certa forma mais autoritário. Não tenha pressa, você que está esperando no Senhor a pessoa amada que você tem tanto sonhado. Aprenda a se valorizar, você que é moça, mulher. Pra gente poder amar uma pessoa, primeiro a gente tem que amar nós mesmos. Pra você que não é cristão, né, que não conhece ao Senhor, você já pensou como é bom você ter um amor para sua vida inteira? Uma moça, né? Você que é homem, uma mulher que vai te acompanhar pro resto da sua vida, independente se você estiver bem ou se você estiver mal, se você tiver dinheiro ou não, independente da sua aparência, porque isso aqui é efêmero, a nossa aparência muda, não são seus músculos. Já parou para pensar? Você, moça, ter um homem que vai te aceitar pelo que você é, você não necessita ser como o mundo determina, né? Como a mídia expõe a mulher, aquela mulher toda magra, trabalhada, extremamente preocupada com o corpo, mas por dentro totalmente vazia de princípios, vazia, né, de personalidade, porque ela se padroniza para ficar igualzinho aos outros. Já parou para pensar, você que está assistindo, como é bom, que não conhece o Senhor, que não tem esse tipo de namoro, como é bom, né, se a gente pudesse ter uma pessoa, ter um relacionamento que durasse para a vida inteira, uma pessoa que vai apoiar você, né, constantemente, dependente do que você tem, mas pelo que você é. Não seria bom você tentar algo assim? Um beijo e um abraço especial para todos do programa Palavra em Debate. Chegamos ao final do programa Palavra em Debate e você fica com uma mensagem, uma reflexão especial para abençoar a sua vida. Que Deus abençoe você. Esperamos vocês na próxima quarta-feira, às 14h, com o programa A Palavra em Debate. Que Deus abençoe. Olá, boa tarde. Eu quero apresentar para você esse tema de hoje, namoro cristão, da perspectiva bíblica. Eu acho muito interessante você prestar atenção no que eu tenho para te dizer, porque a Bíblia é um livro de revelações do propósito de Deus para a vida do homem. Então, se você precisa de um conselho bíblico, de um conselho de Deus para a sua profissão, a Bíblia tem. Se você quer um conselho de Deus para o seu casamento, a Bíblia também tem. Se você quer um conselho de Deus para o seu namoro, que é o tema de hoje, a Bíblia também tem. Então eu quero compartilhar com você alguns segredos, alguns conselhos, algumas instruções que a Bíblia traz para que você tenha um namoro bem-sucedido e, consequentemente, você possa ter também um casamento abençoado. Então vejamos alguns textos da Bíblia. Em Salmos capítulo 37, versículo 4, diz assim: Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração.
Em Mateus capítulo 6, versículo 8, diz assim: porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Então veja bem, se você agrada a Deus, Deus também vai te agradar. Então quando você pensa no namoro, pense no seguinte conselho: eu vou agradar o meu Deus no meu namoro, porque Ele vai me proporcionar o melhor, aquilo que é necessário, aquilo que é de melhor virá da parte de Deus para a minha vida. Eu quero te dar esse conselho: peça a Deus um companheiro ou uma companheira, porque a Bíblia diz que casas e riquezas são herdadas dos pais, mas a mulher prudente vem do Senhor. E lógico, se a mulher prudente vem do Senhor, consequentemente, o marido prudente também vem do Senhor. Então é interessante que você guarde esse conselho quando você está pensando e tratando na questão do assunto namoro. Peça a Deus que Ele te indique, que Ele te mostre quem você deve namorar. O segundo conselho: Deus tem um companheiro, uma companheira para você. É muito interessante porque a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. E ele diz: far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Então Deus tem preparado alguém para você. Peça a Ele, espere nele, confie nele, porque eu tenho certeza que Ele vai te ajudar nesta área. Agora, a Bíblia tem alguns conselhos bem interessantes no que diz respeito ao namoro. Se você quer um namoro abençoado, guarde bem essa dica que eu vou te dar agora. Não namore com alguém que diz ser cristão, mas não vive como um cristão. Porque a Bíblia diz exatamente o seguinte: olha, mas agora vos escrevo que não vos comuniqueis com aqueles que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem sequer comais. Isto está escrito em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11. É um conselho. Então, se você quer um namoro abençoado, procure alguém que diz ser cristão, mas que viva realmente como um cristão. E não um enganador, e não uma pessoa que diz que é, mas não vive nada disso que ele diz que é. Outra coisa importante: evite namorar com pessoas coléricas. A Bíblia diz aqui em Provérbios capítulo 22, versículo 24: não faças amizade com o iracundo, nem andes com o homem colérico. Então, se você quer um namoro abençoado, evite esse tipo de pessoa, porque você vai ter problema de relacionamento com ele. Outra dica: não namore um cristão preguiçoso. Provavelmente você vai ter que sustentá-lo. Se ele não gosta de trabalhar, olha, procure outra pessoa, porque com certeza você vai ter sérios problemas. E olha, às vezes, esse cristão pode até ser muito bonito, mas você tem que olhar para ver se ele é trabalhador, porque ele pode ser belo por fora, mas a beleza interior dele está muito devagar. E você vai conviver com ele pelo resto da sua vida, se você casar com essa pessoa. E veja, essa beleza física um dia pode ir embora, mas a beleza interior, ela tende a crescer segundo os padrões da palavra de Deus. Outro conselho: namore com alguém que tenha uma boa atitude. Romanos capítulo 15, versículos 5 e 6 diz assim: ora, o Deus de constância e de consolação vos dê o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que, unânimes e a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por que aconselhar você a namorar alguém que tem uma boa atitude? Porque a Bíblia está dizendo que vocês vão estar glorificando a Deus, que você tem o mesmo sentimento para com a outra pessoa. Então, se você namora uma pessoa que tem uma boa atitude, ele vai ter essa boa atitude com você, você vai ter essa boa atitude com ele, então ambos serão abençoados. Procure escolher pessoas desta forma. Lá vai mais uma dica: namore alguém que lhe anime, que lhe apoie, que sonhe com você, que
Creia nos seus sonhos, nos seus projetos. Sabe por quê? Porque é uma vida toda pela frente. Imagine alguém do seu lado puxando você para trás. Em vez de animar você aos projetos, os sonhos que você tem, essa pessoa, ela vai sempre puxando você para trás. Então fuja desse tipo de pessoa. E por último, para a gente deixar aqui registrado os bons conselhos, conselhos de sabedoria para quem quer namorar segundo a vontade de Deus. Deixe que o seu relacionamento se desenvolva passo a passo. Você cresça no relacionamento. Se o seu relacionamento de namoro não está acrescentando nada, reavalie. Pode ser que chegue um tempo que você vai dizer, puxa vida, essa pessoa não me acrescenta mais nada, não tem mais nada para acrescentar na minha vida. Então, evite esse tipo de pessoa. Eu quero deixar para você esses conselhos. A Bíblia tem vários conselhos para você. Não esqueça que a Bíblia é um manual dos propósitos e dos objetivos de Deus para a vida do homem e da mulher. Então, se você quer saber exatamente o que Deus pensa a respeito do seu namoro, procure estudar a Bíblia, você vai ser muito bem instruído, o Espírito de Deus vai estar te ajudando e você vai seguir esses princípios e será muito abençoado. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo e até a semana que vem. A Igreja Internacional Água da Vida, dirigida por seus apóstolos Eliseu e Rose, convidam você e sua família para participar dos cultos, todos os domingos às 18 horas. E se você é jovem, aproveite, venha conhecer o culto jovem. A Rede Jovem acontece todos os sábados às 19 horas. Endereço: Avenida Guapira, 146, bairro do Tucuruvi, bem próximo à estação de metrô e ao shopping Tucuruvi. Que Deus abençoe vocês, estamos esperando sua visita.